Olá, estamos começando mais um episódio do Nova Lima, ontem, hoje e amanhã. Mas antes, não se esqueça de acessar e se inscrever no nosso canal no YouTube. Aproveite para assistir, deixar o seu like e compartilhar todos os nossos vídeos. Ative as notificações para não perder nenhum novo conteúdo. Acesse e se inscreva também no nosso perfil no Instagram para não perder nenhum Minutos Nova Lima, o nosso programa de vídeos animados que traz fatos interessantes e de forma rápida e descontraída. E por fim, fique com a gente até o final, pois o programa de hoje vem aí trazendo muita coisa bacana. Vamos lá? A busca pelo saber e o acúmulo de conhecimento são, sem dúvida, duas das mais nobres e elevadas virtudes que se pode alcançar. Desde tempos imemoriais, a sede por compreender os mistérios do mundo e desvendar os segredos da vida e tudo o que nos cerca tem guiado os passos de grandes pensadores, cientistas, empresários, juristas, médicos, engenheiros, artistas e outros líderes de diversas áreas. O saber é a pedra fundamental do progresso humano e, em suas infinitas formas, ergueu civilizações, forjou culturas e serviu como o alicerce sobre o qual se ergueram as bases da sociedade. Através dos tempos, ao acumular conhecimento, grandes homens e mulheres foram compreendendo as interconexões sutis entre as diversas áreas do saber e utilizando-as para o bem maior, tornando-se importantes líderes para guiar a humanidade em meio à escuridão da ignorância. Foram essas pessoas que construíram verdadeiras pontes entre o passado, o presente e o futuro, ampliando os horizontes da realidade em que vivemos e nos mostrando que, através do saber, nos tornamos não apenas sábios, mas também arquitetos de um futuro melhor, mais inteligente e muito mais eficiente. Dessa forma, independente de onde estejamos, de tempos em tempos nos deparamos com uma dessas pessoas que se utilizam do acúmulo do saber para impulsionar e influenciar o mundo. Aqui em Nova Lima não foi diferente. Ao longo da história do desenvolvimento do nosso município, nós tivemos a oportunidade de acompanhar alguns desses nomes de destaque. E é justamente sobre um deles que vamos falar hoje. Já falamos aqui sobre a proeminente família Lima, que influenciou o nome da cidade, mas quem foi o nome de mais destaque dessa família? Quem foi de fato Augusto de Lima? Nascido em Nova Lima, suas contribuições se estenderam por diversas áreas do conhecimento, da cultura e da vida pública, e engrandeceram não só a sua cidade natal, mas também o seu estado e o nosso país. Como poeta, ou como professor, como jurista, ou como magistrado, como político, ou como jornalista, Augusto de Lima, através do acúmulo e da propagação do conhecimento em diferentes campos, teve uma vida de impacto e de relevância. E hoje eu tenho o prazer e a grande honra de receber aqui no nosso estúdio o eminente desembargador Alexandre Victor de Carvalho, que é um grande entusiasta e conhecedor das contribuições desse nosso virtuoso nova-limense e que vai nos contar um pouquinho mais de sua vida e de seus feitos. Muito bem, desembargador, é um prazer imenso recebê-lo aqui no nosso estúdio, né? Doutor Juarez, a alegria é minha, viu? Muito obrigado. Moramos na mesma cidade, né? Isso. Nova Lima nos acolheu com muito carinho, muita alegria, eu fico muito feliz de estar aqui.
E vamos falar sobre o Nova Alimense. O Nova Alimense, Isso, exatamente. Tem muitos pontos de contato conosco. Conosco, né? Comigo e com o senhor, com certeza. Desembargador, nós sabemos que o nosso Augusto de Lima, ele nasceu aqui nessa cidade. Sim. Isso foi lá por 1859, né? Isso. E foi interessante que a primeira vez que eu comentei com o senhor sobre esse programa e sobre o Augusto de Lima, o senhor falou, sobre ele eu quero falar. Sim. E eu anotei. Exatamente. Né? Quando chegou a oportunidade, eu liguei. Doutor Juarez, ele é uma figura emblemática de Nova Lima. Foi um político, um juiz, um promotor de justiça, delegado de polícia, né, chefe da Polícia do Estado e, especialmente, foi um poeta extraordinário, um panteísta. Panteísmo é aquele sistema em que as pessoas defendem que o universo, a natureza e Deus são a mesma coisa. E que bom que nasceu em Nova Lima, porque essa cidade é tão bonita, é tão bela, a natureza é tão exuberante, que realmente só Deus para construir algo tão bonito assim. Então vamos lá, vamos começar. Ele nasceu em 1859, mas e os estudos dele? Onde é que eles começaram, desembargador? Ele começou a cursar o curso de Humanidades em Mariana. E é interessante, porque naquela época, Mariana tinha todos os seminários. Era Mariana e Ouro Preto, porque Ouro Preto era a capital. Então, em torno de Ouro Preto, havia os seminários, né? E a maioria dos que podiam aqui em Nova Lima faziam um seminário ali em Ouro Preto, em Mariana. Até hoje tem aquele seminário ali em Santo Antônio do Leite, que é muito famoso. O interessante é que ele teve como professor de latim o padre Silvério Gomes Pimenta. E aí, por que é interessante? Que ele depois cursou o Seminário do Caraça, famosíssimo Seminário do Caraça, e desistiu de ser padre, o que é muito comum. O senhor conhece o meu pai? Sim. O meu pai saiu de Santa Luzia, menino, foi fazer o seminário em Barbacena, depois foi para o seminário lá em Santo Antônio do Leite, desistiu de ser padre para poder fazer o direito e depois chegou à magistratura. E é mais ou menos a mesma história do Augusto de Lima. Por quê? Porque ele desistindo de ser padre, ele ingressa depois na Faculdade de Direito de São Paulo, na USP, lá em São Paulo, e aí ele se forma com 23 anos, 1882, formado, doutor Juarez, ele exerce o jornalismo. E era muito comum à época, o estudante de direito exercer o jornalismo. No iníciozinho exercia o jornalismo. O meu pai exerceu o jornalismo. Também jornalismo? Também. Do Binômio, da Folha de Minas. E o Augusto de Lima exerce o jornalismo. E aí me parece que ele, a partir daí, que ele tem essa veia poética, que ele, depois ele passa a produzir poesias maravilhosas, e também política. Porque o jornalismo te dá um viés, um caminho político. Depois, é claro, de ser magistrado, promotor, delegado, mas aí a história continua. Mas a formação dele foi uma formação humanística, Era muito próprio da época. Estudava-se latim, então, e o Augusto de Lima, as poesias dele, todas em português castiço, extremamente castiço, rebuscado, demonstram um português vindo do latim. Mas vamos falar um pouquinho dele também como homem, né? Que ele casou-se com a dona Vera, né? Uma descendente de alemães, e eles tiveram 7 filhos. Sim. É engraçado que ele teve 7 filhos com a dona sua Vera, esposa, evidentemente, e o irmão também. Teve o mesmo número de filhos. Né? Era muito comum, né? Muito. À época, essas famílias muito numerosas. O interessante é que os filhos do Augusto de Lima foram bem-sucedidos. Sim. Todos. Mas nenhum deles seguiu a trajetória do pai. Sim. A trajetória do pai de, inicialmente, homem da área jurídica, um homem da área jurídica das instituições, não da advocacia. Depois, um político, chegou a deputado federal, foi eleito várias vezes a deputado federal, foi constituinte na década de 30, inclusive, e poeta, né? E poeta. Melhores. E dos melhores poetas que tivemos, né? E que temos como memória da poesia mineira e brasileira. A poesia do Augusto de Lima, ela segue muito, ela se aproxima muito do aspecto poético do Guimarães Rosa. Guimarães Rosa nasceu lá em Cordisburgo, Isso. nosso Augusto de Lima aqui na nossa Nova Lima, e os dois, o Guimarães também vai para o Rio de Janeiro, e o Augusto de Lima também foi para o Rio de Janeiro, esquecemos de falar isso. Inicialmente os estudos foram no Rio de Janeiro, mas depois que ele foi para São Paulo lá,
na USP, e eles sempre, nas poesias, demonstraram o amor pelo sertão. Os dois, né? Um e o outro. Augusto de Lima falando muito desse sertão aqui, aqui o nosso sertão, com todas as características que ele tem, e o Guimarães Rosa falando lá pelos aqueles sertões que você já vai lá para o norte de Minas Gerais, né? Mas os dois sempre muito próximos da mineiridade, das coisas de Minas, levando as coisas de Minas para o resto do Brasil. Me parece que o Augusto de Lima foi meio que uma inspiração para o Guimarães, depois, com esse estilo todo, trazendo as coisas mais próprias e bonitas aqui das Minas Gerais. Talvez possamos dizer assim, estamos na terra do minério, Nova Lima e região. Augusto de Lima trouxe o sertão de Minas, enquanto o Guimarães Rosa falou do sertão das Gerais. Pois, embargador, então vamos falar um pouquinho do nosso Augusto de Lima como promotor, e promotor em Leopoldina, e aí começa uma característica própria, que eu falei que tanto o senhor quanto eu, né? Ele foi promotor lá, evidentemente, não na mesma época, né? Mas eu fui delegado de polícia. Foi delegado lá. Em Leopoldina também. E a época era interessante porque depois o Augusto de Lima se torna político. Mas na época, como não havia concurso, o senhor sabe disso, o concurso foi instituído bem depois, os promotores, os juízes eram indicados pelos políticos. Mas na época, malgrado as indicações fossem políticas, elas recaíam sobre homens de grande intelecto jurídico, de grande conhecimento jurídico. Então, era uma coisa meio híbrida que juntava, e nós estamos aqui no momento eleitoral, né? E hoje o que a gente vê muito é algo assim deplorável às vezes, né? O oposto do que acontecia naquela época. Exatamente, porque o político era o juiz respeitado, o promotor respeitado, letrado juridicamente, que tinha conhecimentos gerais extraordinários. E ele foi, né, promotor lá em Leopoldina, onde ele também foi juiz municipal. Sim, né? Municipal, na época, havia essa figura do juiz do município, né? Eu cheguei a trabalhar como juiz municipal em Juiz de Fora. Isso. E depois ele foi, ano seguinte, promotor de justiça no Espírito Santo, sim, na comarca de Conceição da Serra. Ficou até 1890. E aí, de lá, como promotor também, ele foi para Dores de Boa Esperança, aqui na nossa Minas Gerais. Quando depois foi escolhido como chefe de polícia do estado em Ouro Preto, que era a capital do nosso estado. E logo depois juiz de direito em Ouro Preto. E logo depois juiz de direito em Ouro Preto, exatamente. Há dois fatos muito interessantes e marcantes para a história do país aconteceram. Vamos rememorá-los? Vamos rememorá-los, e são fatos históricos muito importantes e que, por incrível que pareça, muita gente não conhece, muita gente não sabe, né? Primeiro, quando ele era juiz de direito em Ouro Preto, houve um crime em Ouro Preto, foi morto um estudante e acusou-se Getúlio Vargas e os irmãos da morte desse estudante. Que eram estudantes também em Ouro Preto. Que eram estudantes também em Ouro Preto. Na época, Ouro Preto era a capital do estado de Minas Gerais, era famosa por ser uma cidade universitária, e vários estudantes do Brasil inteiro iam estudar em Ouro Preto. E o Getúlio Vargas foi com seus dois irmãos. Na verdade, ele tinha 14 anos nessa época, né? E foram o Viriato, que era o irmão mais velho, e o Protásio, que também era mais velho que ele, mas era do meio, né? Ele era o mais novo, ele tinha 14 anos. E houve a morte desse estudante. E houve a acusação de que o Getúlio teria matado. Inclusive, uma das testemunhas de acusação foi o avô do ex-vice-governador do estado de Minas Gerais, Valfrido dos Mares Guia, que tinha o nome dele, Valfrido dos Mares Guia, né? E ele depois, porque um dos irmãos, Protásio, foi preso, chegou a ser preso. Depois ele foi solto, né? Pelo juiz, na época, sumariante. Porque o juiz presidente do júri era o Augusto de Lima, né? O juiz sumariante que fazia o sumário, o início do processo do júri, soltou esse irmão porque ele não foi reconhecido por ninguém. Porque, segundo a versão, o crime teria sido praticado pelo Viriato, que é o irmão mais velho, né? Mas o Valfrido dos Mares Guia, segundo uma outra versão, dizia que tinha sido o irmão menor.
dos Vargas, e o irmão menor dos Vargas era o Getúlio, né? Mas depois houve o arquivamento desse processo, que tem quase 400 páginas, né? Processo imenso, histórico, esse processo, né? Lá em Ouro Preto, como tudo de Ouro Preto é histórico, né? Mas o interessante também é que os irmãos Vargas, eles fugiram e eles vieram se esconder em Jabuticatubas, onde eu fui promotor, fazendo o vínculo, né? O nexo, o link aí entre eu, o senhor e a figura do Augusto de Lima, né? Eu fui promotor, a primeira comarca minha foi Jabuticatubas, né? Próxima de Santa Luzia, que é a terra do meu pai. Meu pai nasceu em Santa Luzia. Bom, então esse foi o primeiro fato assim, histórico, né? Augusto de Lima foi, então, quem arquivou esse caso e o Getúlio sequer chegou a ser indiciado, porque ele era menor, né? Ele tinha 14 anos de idade. Com 14 anos não se, aspas, denunciava ninguém por crime. E nem tinha FEBEM à época. E nem tinha FEBEM, nem tinha aí essas instituições, né? Esse foi o primeiro fato. E o segundo fato interessante é que em Ouro Preto, depois de ser juiz há algum tempo, ele foi nomeado presidente do Estado, que era a governadoria do Estado, como hoje nós temos, né? Ele ocupou o cargo de governador do Estado de Minas Gerais, em 1895, mais ou menos. E aí começou a surgir a ideia de trocar a capital. Uma ideia que ele era um entusiasta da ideia, como todos, né, na época. Inclusive o ministro da Justiça, que era o Barão de Lucena. Pelo histórico de Ouro Preto, uma cidade que envolveu a Inconfidência Mineira, que envolveu todos aqueles fatos históricos que são de conhecimento de todos, se não houvesse o envolvimento da União, da República do Brasil, né, Federativa do Brasil, muito provavelmente Ouro Preto não iria deixar de ser capital. A capital não mudaria de Ouro Preto para Belo Horizonte. E é interessante que Augusto de Lima queria a mudança, mas ele não a fez sozinho. Então ele não impôs a sua vontade, porque ele poderia fazer, como governador do Estado, e tendo o apoio do ministro da Justiça, e tendo o apoio do chamado governo federal, ele poderia, por ele mesmo, mudar a capital. Mas ele submeteu a mudança ao Congresso Constituinte, que seria, na verdade, a Assembleia do Estado, para que a Assembleia do Estado dissesse se realmente queria que essa mudança fosse feita. E essa mudança foi feita. Né? Foi feita para onde, Wagner? Foi feita aqui para Nova Lima, e adjacências. Curral del Rei. Continuou mantendo, né? Que é Nova Lima e adjacências, né? Nas adjacências de Nova Lima, digamos assim, né? Porque a Serra do Curral divide, né? Esses dois municípios, divide mais municípios, mas divide esses dois municípios irmãos que são Belo Horizonte e Nova Lima. Então, evidentemente, né, doutor Jair, o senhor sabe disso, ele trouxe para o quintal dele, a capital do Estado. E eu queria, se o senhor me permitisse, aproveitando a oportunidade, lembrar que nas eleições municipais de 2020, eu presidi o TRE de Minas Gerais. Eu era o presidente. E eu voto em Nova Lima. E foi a primeira vez na história das eleições municipais da Justiça Eleitoral Mineira que o primeiro turno foi aberto no interior do estado e na cidade de Nova Lima. Na zona eleitoral de Nova Lima. Porque a abertura, tanto do primeiro turno quanto do segundo, se dá pelo presidente do tribunal. Na zona eleitoral em que ele vota, abre-se a sessão eleitoral. E naquele momento foi a primeira vez na história que se abriu uma eleição municipal no interior, em Nova Lima. Então Nova Lima entrou para a história também em 2020. Desembargador, então vamos lá, o nosso Augusto de Lima chegando em Belo Horizonte. Sim. Além de ter sido um grande juiz em Belo Horizonte também, né? Ele teve um fato marcante na história do direito. Qual foi esse fato? Ele foi fundador da nossa Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, a famosa Vetusta Casa de Afonso Pena, onde eu me formei, inclusive, com muita honra. Então ele fundou e foi, inclusive, diretor do Arquivo Público, que ligado à faculdade à época. Então ele foi um dos fundadores, deu aula de filosofia do direito. Augusto de Lima tem uma importância histórica marcante, porque ele não era apenas um jurista, ele era um filósofo do direito, que é muito mais do que um jurista. Ele era alguém que tinha um conhecimento de filosofia extraordinário, transcendia a um conhecimento do direito. Mas vamos falar então um pouquinho do Augusto de Lima como poeta e
a ascensão dele à Academia Brasileira de Letras. Lembrando só, se o senhor me permitir, que o Augusto de Lima chegou a ser deputado federal reeleito várias vezes, né? Nós falamos disso. E aí, nesse período em que ele era político, é que ele teve muita... se voltou muito para a poesia. Ele começou a produzir poesias bastante interessantes, né? E aí ele é eleito para a Academia Brasileira de Letras em 1903, eleito, em fevereiro, e vem a tomar posse em 1907, para a Academia Brasileira de Letras. Nesse período ele já tinha uma produção extraordinária. Depois, quando ele foi deputado, ele teve uma produção extraordinária também, e foi alguém que, como eu disse, ele é panteísta, e o panteísmo permeou a obra dele o tempo todo. Era um latinista de primeira categoria, era um latinista extraordinário e produziu obras extraordinárias, né? Tem aqui várias, né? Várias poesias, tá? Uma que ele fez para a dona Olga de Sukov, a sogra dele, creio. Era Vera, é isso? Isso. A Descida, uma poesia linda. O Cético. Perceba, o senhor doutor Juarez, que ele sempre direcionava para algo que ele queria. Então, a Descida. Sabe que se trata de montanha, da vida, sonho transformista. E é interessante que ele, nesse sonho transformista, ele dedica a Gaspar da Silva, que era um amigo dele. Essa serenata ele dedica a dona Olga de Sukov. Então ele dedicava poesias àquelas pessoas que ele entendia para as quais essas poesias cabiam, refletiam algo, tinham alguma interface. Por exemplo, aqui, Flor Carnívora, a Lucindo Filho. Então ele tinha essa coisa da dedicatória da poesia. Outra poesia linda, O Paradoxo. Mundo Interior, Riso e Pranto. Olha bem, nostalgia panteísta. Porque no panteísmo o Deus é o principal como criador do universo, da natureza. Com Darwin, você tira a ideia panteísta, retorna ou dá início, de alguma maneira, a uma ideia muito pragmática do que é a natureza, do que é o universo. E aí vem a ciência moderna. Então ele falava em nostalgia panteísta. Se eu me permitir, eu vou ler uma. Fique à vontade. Há um otimista. Ele diz assim: pensas que são inteiramente nossos corpos de argila? Não o creias. Para reter a vida, em vão anseias. Dela não guardarás sequer destroços. Não tens fingido herdeiro de colossos, destinado a guardar coisas alheias. Nem o sangue que corre em tuas veias, nem a sutil medula de teus ossos. Uma voz noutra voz reproduzindo antiga voz perdida, o eco responde à voz. Eco também. Riste da sombra que refletes? Ri-se também de ti a sombra. Quem te disse que não és? Olha atrás, sombra de alguém? Há um otimista. Me parece que quer dizer o seguinte: seja um otimista, mas não seja um orgulhoso, um vaidoso, desatinado. Que a vida não vai te permitir isso. É aquilo que a gente fala, que a gente leva com a gente, só a gente, mais nada. O nosso Augusto de Lima faleceu no ano de 1934. Quando ele estava na Assembleia Constituinte daquele período. Ele faleceu durante a Assembleia Nacional Constituinte, deputado federal. Desembargador, nós encerramos aqui sempre o nosso programa, nós trocando um presente. Eu vou lhe passar o meu presente, né, que é uma caneca. Muito obrigado. Do nosso programa. Muito obrigado, doutor Juarez. E eu passo ao senhor aqui, do Augusto de Lima, coletânea de poesias. Nessa coletânea tem várias dessas que eu citei aqui. Que ótimo. Coletânea de poesias. Então, isso aqui, eu agradeço muito. Pode abrir, vou por abrir. favor. Surgiu aqui uma ideia. Quem sabe nós reeditarmos toda a obra do nosso Augusto de Lima? É uma ideia brilhante. Vamos pensar nisso. Brilhante ideia, e eu dou todo apoio e conta comigo, para aquilo que for possível, né? Dentro da minha humilde capacidade de ajudar. De Nova Lima, não novalimense, para um outro Nova Lima de não novalimense. Mas que ama essa cidade de coração. Ama de coração, e digo ao senhor, hoje eu digo que eu sou de Valadares, minha terra natal. Tenho o título de cidadania honorária de Belo Horizonte, e Nova Lima é minha cidade do coração. E quem sabe logo será cidadão honorário também de Nova Lima, né? Se Deus quiser, e o povo de Nova Lima achar que eu mereço. Com certeza achará. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pela sua presença,
por essa belíssima lição de conhecimento sobre o nosso Augusto Lima. Agradeço Muito ao senhor. obrigado. Muito obrigado ao senhor, doutor Jales. Pois bem, chegamos ao fim de mais um programa do Nova Lima, ontem, hoje e amanhã. Conhecemos, com a ajuda do desembargador Alexandre Victor de Carvalho, essa figura proeminente que foi Augusto de Lima. Agora não se esqueçam, no próximo programa teremos mais conhecimento sobre a nossa cidade. Não percam e aguardem.